Poucos países concentram tanto contraste e maravilha em suas fronteiras quanto o Paquistão. Aqui, a geografia do mundo parece ter se dobrado sobre si mesma, desde a linha turquesa do Mar Arábico até os picos nevados do Karakoram. Entre eles, estendem-se desertos, planícies fluviais, florestas e megacidades. Um país moldado pelo tempo, pela fé e por uma resiliência extraordinária. Em sua extremidade norte, montanhas se erguem como uma muralha de pedra e luz. O Himalaia, o Hindu Kush e o Karakoram. Este é o teto do mundo. Lar de 5 dos 14 picos da Terra com mais de 8.000 metros, incluindo o K2. A beleza selvagem que desafia até mesmo os melhores alpinistas. Dessas geleiras nascem rios que alimentam toda uma nação. O poderoso Indo e seus afluentes, fontes vitais que fluem para o sul através de campos de trigo e algodão antes de desaguar no Mar Arábico. Ao sul, a paisagem muda abrupta e dramaticamente. As planícies verdejantes do Punjab dão lugar às dunas douradas de Sindh e à vastidão árida do Baluchistão. O país estende-se por quase 900.000 quilômetros quadrados, uma área que poderia abrigar os Alpes, o Saara e o litoral do Mediterrâneo, tudo ao mesmo tempo. O Paquistão abriga mais de 220 milhões de pessoas. Mais de 70 idiomas são falados aqui. Urdu, Punjabi, Sindhi, Pashto, Baluchi, Saraiki e dezenas de outros em vales e vilarejos que raramente aparecem nos mapas. Cada província conta uma história diferente. No Punjab, a vida segue o ritmo dos rios, das terras férteis, das cidades antigas e do coração espiritual do sufismo. Sindh pulsa com comércio e tolerância, sua história ligada a portos, mercadores e uma das primeiras civilizações urbanas da humanidade. O Baluchistão, vasto e silencioso, é a fronteira selvagem do Paquistão, onde montanhas escondem fósseis marinhos e ventos do deserto esculpem catedrais de pedra, e Khyber Pakhtunkhwa, porta de entrada para os passos da Ásia Central, ainda ecoa com histórias de guerreiros, poetas e comerciantes que outrora cruzaram a Rota da Seda. Bem acima de tudo isso, Gilgit-Baltistão flutua em outro mundo, vales de flores de damasco e picos que perfuram as nuvens. A história do Paquistão não se resume à geografia. É uma encruzilhada, um ponto de encontro de impérios, religiões e viajantes. Os reis persas marcharam por aqui, assim como Alexandre, o Grande, os mongóis, os mogóis e os britânicos. Cada um deixou algo para trás: um forte, uma língua, uma receita, uma canção, tudo entrelaçado numa cultura que se recusa a ser uma coisa só. Para o viajante, esta terra oferece tanto o familiar quanto o desconhecido. Você pode passear pelas ruelas estreitas da cidade murada de Lahore e, no dia seguinte, contemplar as geleiras de Hunza. Pode ouvir os sinos dos templos em Sindh e o Qawwali em Multan. Pode saborear um chai em um café à beira-mar em Karachi. Ou observar o nascer do sol sobre os picos de Karakoram que parecem tocar o céu. Mas o que une tudo isso não é a geografia ou a história, e sim as pessoas, calorosas, curiosas e infinitamente hospitaleiras. Desde pastores nas montanhas que oferecem pão aos caminhantes que passam, até comerciantes nas cidades que insistem para que você experimente outra xícara de chá, o Paquistão recebe com uma sinceridade que surpreende até os viajantes mais experientes. Esta é uma terra de energia e resistência,
onde as ruínas de uma civilização jazem ao lado dos alicerces de outra. Onde minaretes se erguem ao lado de estupas ancestrais e os mercados pulsam com 1000 aromas: cardamomo, poeira, diesel, rosas. Em todas as direções há uma história à espera, uma fortaleza resistindo às tempestades de areia, um santuário iluminado por velas, um vale que guarda as primeiras pegadas da humanidade. Nossa jornada começa aqui, no ponto de encontro das montanhas mais altas do mundo, das civilizações mais antigas e de uma das nações mais jovens. Isto não é um postal do Paquistão. É uma passagem por ele, pelas suas cidades, desertos, montanhas e corações. Porque aqui, a história não vive em museus. Ela respira no vento, viaja em caravanas e sussurra entre as pedras. Bem-vindo ao Paquistão, um país moldado pelo contraste, impulsionado pela resiliência e definido por sua infinita capacidade de surpreender. Nas regiões mais ao norte do Paquistão, entre as imponentes cordilheiras do Karakoram e do Hindu Kush, encontra-se um vale tão deslumbrante que os viajantes o chamam de Shangri-La do Norte. Este é Hunza, um pequeno antigo reino em Gilgit-Baltistão. Situado a quase 2.400 metros acima do nível do mar, rodeado por picos que parecem flutuar entre as nuvens. Para chegar lá, a estrada serpenteia pela rodovia Karakoram, seguindo o trajeto da antiga Rota da Seda. A cada curva, a paisagem se transforma, os rios se tornam fitas turquesa, penhascos se elevam em paredes íngremes e picos nevados brilham como espelhos de luz. Ali se encontram algumas das montanhas mais impressionantes do mundo. Rakaposhi, com 7.788 metros, cuja cúpula branca domina o horizonte. E o Tarsar, com 7.388 metros, que se ergue majestosamente acima do vale. A vida em Hunza se desenrola em um ritmo mais lento. O rio Hunza corre tranquilamente lá embaixo, irrigando os terraços de cevada, trigo e os famosos pomares de Damasco que transformam o vale em um mar rosa e branco a cada primavera. Vilarejos se agarram às encostas íngremes, ligados por caminhos que serpenteiam entre muros de pedra e árvores frutíferas. O povo daqui, os Buruxô, é conhecido por sua hospitalidade, sua vida simples e, segundo a lenda, sua notável longevidade. Gerações vivem da mesma terra há séculos, sustentadas pela água glacial e por uma dieta de grãos e frutas. Embora a ciência moderna possa questionar os mitos da imortalidade, uma coisa é certa: a vida aqui carrega um raro senso de equilíbrio entre a natureza e a ação humana. Caminhar pelas aldeias de Hunza é como mergulhar na história viva. Casas tradicionais de pedra, com telhados planos, debruçam-se sobre os vales, com seus designs perfeitamente adaptados ao clima da montanha. Em ruelas estreitas, ouve-se o eco das risadas pelas paredes, o som das rodas de fiar e o ritmo suave das tarefas diárias, realizadas como há gerações. Acima da cidade de Karimabad, o forte Baltit restaurado ergue-se como um sentinela do passado real de Hunza. Construído há mais de 700 anos, serviu outrora como residência dos Mirs, os governantes de Hunza,
e como uma importante parada na Rota da Seda. Suas varandas de madeira e torres defensivas contemplam o vale como uma lembrança das caravanas comerciais que outrora conectavam a China, a Ásia Central e o subcontinente indiano. Hoje, o forte está aberto a visitantes, sendo em parte museu, em parte mirante e, acima de tudo, uma ponte entre séculos. Para além das cidades, as montanhas abrem-se para a aventura. Os caminhantes dirigem-se para os imponentes cones de Passu, uma série de picos de granito irregulares que se elevam como pináculos de pedra contra o céu. Perto da aldeia de Hussein, a ponte suspensa de Hussein oscila sobre o rio Hunza, uma travessia que testa a coragem de todos os viajantes. Com cada tábua de madeira a revelar vistas que recompensam os mais ousados Hunza, também é um lugar de aprendizado. Muitos visitantes ficam impressionados com seu alto índice de alfabetização e com o papel da educação no cotidiano, reflexo de uma comunidade que valoriza o progresso sem perder suas raízes. As mulheres desempenham um papel ativo nas escolas, no turismo e no artesanato, moldando uma sociedade que mescla tradição com uma modernidade discreta. A melhor época para visitar é de maio a outubro, quando as estradas estão abertas e o ar é puro. Na primavera, o vale floresce em cores que parecem pintadas. No outono, as folhas de damasco e álamo ficam douradas, refletindo-se no rio. O inverno, embora rigoroso, traz um silêncio que amplifica cada eco das montanhas. No ponto de encontro entre a pedra, o céu e o silêncio, Skardu ergue-se como a porta de entrada para algumas das maiores montanhas do planeta. Esta cidade remota em Gilgit-Baltistão é mais do que um destino. É o ponto de partida para a aventura. Todo alpinista, excursionista e viajante em busca dos extremos do mundo acaba por encontrar o seu caminho até aqui. Rodeada por picos irregulares e vales alimentados por geleiras, Skardu serve de base para expedições ao K2, a segunda montanha mais alta da Terra, com 8.611 metros, bem como ao Broad Peak, Gasherbrum, In e Atinhos Seguns, e a geleira Baltoro, uma das mais longas fora das regiões polares. Para os alpinistas, é um nome pronunciado com reverência, uma fronteira entre a ambição e o poder bruto da natureza. Mas, para além do mundo da escalada, Skardu é uma região de imensa beleza e riqueza cultural. O rio Indo corta o vale, suas águas gélidas traçando um caminho prateado entre penhascos ocres. Vilarejos se espalham ao longo das margens, seus campos verdejantes contrastando com o cenário árido. A vida aqui é moldada pela altitude e pelo ritmo das estações, verões breves de abundância, invernos longos de resistência. Acima da cidade, o Forte de Shigar, restaurado, ergue-se da planície desértica. Um exemplo impressionante da arquitetura Balti. Construído no século XVII pelo Raja de Shigar, o forte outrora protegia as antigas rotas comerciais que ligavam Caxemira, Ladakh e a Ásia Central. Hoje foi transformado em um hotel e museu histórico, preservando tanto o artesanato quanto a hospitalidade do passado real do Baltistão.
Caminhando por seus corredores de madeira, é possível sentir como as caravanas outrora descansavam ali, antes de seguirem para o coração do Karakoram. Logo além de Skardu, encontra-se uma paisagem que desafia a imaginação: o deserto frio de Katpana, muitas vezes considerado o deserto frio mais alto do mundo. Aqui, dunas de areia branca e fina ondulam sob picos nevados, criando um contraste surreal que parece quase de outro mundo. Nas manhãs tranquilas, a luz tinge as dunas de dourado, e ao entardecer, elas esfriam sob um céu repleto de estrelas. Apesar das condições adversas, pequenos povoados pontilham o deserto, onde os moradores cultivam plantações resistentes e criam gado, adaptando-se a um terreno que exige resiliência. A poucos quilômetros de distância, o lago Kashura Superior oferece outra faceta de Skardu: calma, cristalina e reflexiva. Cercado por pinheiros escuros e penhascos de granito, o lago espelha os picos circundantes com tanta perfeição que parece um portal para outro mundo. No verão, famílias fazem piqueniques em suas margens e pequenos barcos de madeira deslizam sobre as águas vítreas. Uma curta caminhada leva ao lago Kashura Inferior, onde se encontra o famoso Shangri-La Resort, nomeado em homenagem ao paraíso mítico que os viajantes costumam associar a esta região. Para os praticantes de trekking, Skardu é o início de inúmeras jornadas. Trilhas levam ao Parque Nacional de Ozai, a Terra dos Gigantes, onde marmotas douradas espreitam de suas tocas e ursos pardos do Himalaia vagam entre flores silvestres a 4.000 metros de altitude. Outras trilhas seguem mais adentro, até a geleira Baltoro, em direção aos acampamentos base do K2 e do Concórdia, um dos anfiteatros alpinos mais espetaculares do mundo. O turismo aqui faz mais do que inspirar. Ele sustenta os meios de subsistência locais. Nos curtos meses de verão, guias, carregadores e proprietários de pousadas obtêm a renda que sustenta suas famílias durante o inverno. O compromisso da comunidade com o ecoturismo também cresceu, com esforços para proteger os frágeis ecossistemas alpinos e promover o trekking responsável. Os visitantes são incentivados a levar seu lixo, respeitar os costumes locais e causar o mínimo impacto possível na terra que sustenta gerações. Poucos lugares na Terra combinam beleza e perigo como Fairy Meadows, a porta de entrada verdejante para Nanga Parbat. A 9ª montanha mais alta do mundo e uma das mais formidáveis. Com 8.126 metros de altura, este maciço domina Kras, a extremidade oeste do Himalaia. Seu cume frequentemente envolto em nuvens. Os habitantes locais o chamam de Delmir, a montanha dos deuses, mas os alpinistas o conhecem por outro nome: a Montanha Assassina, título conquistado pelas muitas vidas que ceifou em busca de sua coroa gelada. Mas antes dos penhascos e geleiras, reina a paz. A cerca de 3.300 metros acima do nível do mar, Fairy Meadows se estende como uma ilha esmeralda sob a face norte de Nanga Parbat.
é um anfiteatro natural de flores silvestres, árvores alpinas e céu aberto. Quando o sol da manhã atinge o pico, todo o prado resplandece, o verde se transformando em branco, a vida roçando a fronteira da eternidade. Chegar a este lugar faz parte da aventura. Da pequena vila de Highcote Bridge, os viajantes percorrem uma estrada estreita e sinuosa para jipes, frequentemente considerada uma das mais emocionantes do mundo. O trecho final é feito a pé, uma trilha tranquila e panorâmica que serpenteia por florestas de pinheiros e se abre repentinamente na clareira que os moradores locais chamam de Jute, o verdadeiro nome de Fairy Meadows. Durante séculos, esta região foi lar de comunidades de língua china que vivem em pequenas casas de madeira espalhadas pelas encostas. Sua hospitalidade é tão duradoura quanto a própria paisagem. Os visitantes são recebidos com chá quente, risos e histórias sobre os humores da montanha, como ela brilha em vermelho antes das tempestades, ou zumbindo quando o vento muda de direção em suas cristas. A primeira ascensão bem-sucedida ao Nanga Parbat ocorreu em 1953, pelo alpinista austríaco Hermann Buhl, durante uma expedição germano-austríaca. Sua escalada solo, sem oxigênio e durante a noite, permanece um dos feitos mais extraordinários da história do alpinismo. Mas a história do Nanga Parbat também é repleta de perdas. Desde as expedições do início do século XX até tragédias mais recentes, a beleza da montanha exige respeito. Sua imponência lembra a cada visitante a indiferença da natureza à ambição humana. Fairy Meadows oferece uma maneira mais segura de vivenciar esse poder. De lá, trilhas levam ao acampamento Beyal, o acampamento base avançado para alpinistas. Ao longo do caminho, os caminhantes atravessam riachos cristalinos e passam por cabanas de pastores. Cada passo revelando vistas mais próximas da imponente face Highcote do Nanga Parbat. Uma parede de gelo e rocha que se eleva a mais de 4.500 metros do vale, tornando-a uma das faces de montanha mais altas da Terra. Apesar da proximidade com tanto perigo, a vida em Fairy Meadows é tranquila. À noite, as estrelas se espalham pelo prado e a silhueta de Nanga Parbat surge como um fantasma no horizonte. Fogueiras crepitam, guias compartilham histórias de expedições passadas, e o ar frio da montanha carrega o som de cachoeiras distantes. Para os viajantes, a melhor época para visitar é de junho a setembro, quando a neve derrete e os prados estão mais viçosos. Alojamentos e camping simples, administrados por famílias locais, oferecem comida e abrigo. O trabalho delas transformou essa área remota em um polo turístico sustentável, sustentando os meios de subsistência e mantendo vivas as tradições. Para além das férteis planícies do Punjab, onde a terra começa a cintilar sob um sol escaldante, estende-se o deserto de Cholistan. Um mar de areia e silêncio que se prolonga até a fronteira com o Rajastão. Aqui, as dunas ondulam como ondas congeladas, as aldeias surgem como miragens e
O vento carrega o sussurro de reinos esquecidos. Em seu coração, ergue-se o forte Derawar, um colossal sentinela de tijolos e poeira. Com 40 baluartes que emergem do solo desértico, visíveis a quilômetros de distância em todas as direções. Ele domina a imensidão, suas muralhas brilhando em vermelho ao nascer do sol e em dourado ao entardecer. Outrora, sede do poder. Agora, é uma relíquia, o forte do silêncio. Derawar foi construído pela primeira vez no século IX por Rai Jaja Bhat, um governante Rajput de Jaisalmer, antes de ser capturado e reconstruído pelos Nawabs de Bahawalpur, séculos depois. Dentro de suas muralhas, outrora ecoavam os passos de comerciantes, guardas e governantes que comandavam caravanas pelas rotas desérticas que ligavam o Indo ao deserto de Thar. Hoje, o forte permanece como ruína e monumento, uma lembrança de como os impérios ascendem, caem e se desvanecem na areia. O Cholistão, ou área, como os habitantes locais a chamam, pode parecer árida, mas pulsa com vida, frágil, resistente e adaptada aos extremos. Tribos nômades, descendentes daqueles que serviram ao estado de Bahawalpur, ainda viajam entre assentamentos dispersos com seus rebanhos de camelos e cabras. Suas tendas de tecido são temporárias, mas suas tradições são atemporais. Bordados passados de mãe para filha. Canções que falam de amor e perda sob as estrelas e festivais que celebram a resiliência mais do que a abundância. Neste deserto, a água é riqueza. Cada gota importa. Poços ancestrais, alguns com centenas de anos, pontilham a paisagem, cavados à mão pelos primeiros colonizadores e ainda utilizados pelas caravanas de camelos que atravessam estas planícies. Ao redor deles, pequenas comunidades sobrevivem há gerações, sustentadas pelo ritmo da escassez e da engenhosidade. A vida aqui não resiste ao deserto. Aprende a se mover com ele. Mas Cholistan não é só história e dificuldades. Todos os anos, durante alguns dias deslumbrantes, a quietude explode em som e velocidade. O Rally, do deserto de Cholistan, reúne pilotos de todo o Paquistão e de outros países, com motores rugindo, onde antes só o vento falava. Em meio às dunas, a tradição encontra a adrenalina. Espectadores vibram da areia, pastores de camelos param para observar e, por um breve momento, o velho deserto parece ganhar vida novamente, com movimento e cor. Fora da temporada de rallies, os viajantes vêm para desfrutar dos encantos mais tranquilos do deserto. Safaris de camelo percorrem antigas rotas de caravanas, levando a oásis isolados e as ruínas de pequenos fortes que outrora protegiam o comércio e a água. As noites em Cholistan são uma experiência à parte, quando o céu se transforma num planetário de estrelas e a temperatura cai o suficiente para que a areia respire o ar fresco. O legado real de Bahawalpur ainda persiste perto de palácios, santuários e ecos de uma era em que os Nawabs governavam esta terra com orgulho. No entanto, o que define Cholistan hoje não é seu passado real, mas a simplicidade e a força de seu povo. Os pastores que guiam os viajantes, as mulheres que bordam espelhos em tecidos para que a luz do sol dance em suas roupas, e as crianças que crescem ouvindo histórias de tempestades de areia e estrelas, esses são os verdadeiros guardiões desta terra. Antes dos impérios ou dos alfabetos, antes das pirâmides surgirem no Egito ou das muralhas se estenderem pela China,
existia Mohenjo-Daro, o Monte dos Mortos. Situada às margens do rio Indo, esta cidade antiga era o coração da civilização do Vale do Indo, uma das sociedades urbanas mais antigas e sofisticadas da humanidade, com mais de 4.500 anos. Caminhar pelas ruas escavadas de Mohenjo-Daro hoje é como voltar ao alvorecer da vida organizada. Muito antes de o conceito de cidade sequer ser definido, o povo de Mohenjo-Daro já o dominava. O assentamento foi construído segundo um plano ortogonal preciso, com ruas que se cruzavam em ângulos retos e casas alinhadas com notável uniformidade. Sob essas ruas, corria um complexo sistema de drenagem e saneamento, séculos à frente de seu tempo. Cada casa, humilde ou grandiosa, tinha acesso à água potável e espaços privativos para banho. Era uma cidade que compreendia higiene, planejamento e ordem muito antes de tais palavras adquirirem significado. No centro da cidade ficava o Grande Banho, uma piscina impermeável revestida de tijolos que permanece como uma das estruturas públicas de água mais antigas da história da humanidade. Os arqueólogos acreditam que não era apenas para banho, mas para purificação ritual, um ato comunitário que ligava corpo e espírito. Nas proximidades ficavam os celeiros, meticulosamente projetados para armazenar grãos para uma população próspera, um indício de uma sociedade de agricultores, comerciantes e artesãos que viviam não da conquista, mas da coordenação. Descoberta na década de 1920 por arqueólogos britânicos e indianos, Mohenjo-Daro remodelou a forma como o mundo entendia a civilização antiga. Até então, o berço do progresso parecia pertencer apenas à Mesopotâmia e ao Egito. Mas as ruínas ao longo do rio Indo contavam uma nova história, a de que as raízes da vida urbana se estendiam profundamente pelo sul da Ásia. A cidade tornou-se Patrimônio Mundial da Unesco em 1980, não apenas por sua antiguidade, mas por sua surpreendente sofisticação, um testemunho da engenhosidade humana em uma era que antes chamávamos de pré-histórica. Por volta de 1900 a.C., as ruas ficaram silenciosas. O povo desapareceu, deixando para trás apenas cerâmica, selos e o tênue vestígio de sua língua. Hoje, entre as ruínas, ainda é possível traçar o contorno de casas, poços e ruas. O monte da cidadela observa a cidade como uma testemunha paciente de milênios de sol e vento. Para os viajantes modernos, Mohenjo-Daro é tanto um museu quanto um espelho. Mostra-nos que a civilização não se resume a muros e escrita, mas sim a forma como as pessoas escolhem viver juntas, como criam ordem a partir do caos e significado a partir da matéria. Se o Paquistão tivesse um pulso, ele bateria em Karachi. A maior cidade do país, seu motor financeiro e sua porta de entrada para o mar Arábico-Lar. De mais de 20 milhões de pessoas, Karachi nunca dorme. Ela ruge, vibra, discute e sonha. Tudo ao mesmo tempo. Aqui, o ar cheira a sal e especiarias, e as ruas são um mapa vivo de tudo o que o Paquistão se tornou. Moderno, caótico, magnético. Karachi é onde pescadores puxam suas redes ao lado de navios cargueiros, onde startups de software se erguem em torres de vidro construídas sobre a pedra colonial e onde história e agitação caminham no mesmo ritmo. A jornada muitas vezes começa no Mazar-e Quaid, o mausoléu de mármore branco de Muhammad Ali Jinnah,
fundador do Paquistão. Sua pureza geométrica e serenidade parecem quase irreais em meio ao movimento constante da cidade. Um lembrete dos ideais que construíram uma nação do zero. A partir dali, a cidade se desdobra em contrastes. A grandeza decadente do Sadar Bazar, com suas fachadas da era britânica e barracas lotadas, em contraste com o horizonte elegante da Shahra, Faisal, e a brisa marítima que sopra sobre a praia de Clifton. À beira-mar, Karachi revela seu lado mais tranquilo. Famílias se reúnem sob guarda-sóis ao pôr do sol. Crianças perseguem pipas e ondas. O horizonte se enche de silhuetas de navios e gaivotas. Uma pausa silenciosa antes que o caos retorne ao interior. Mas Karachi nunca é apenas uma coisa. É uma cidade de camadas e migrações. Sindhs, Baluchis, Pashtuns, Punjabis, Mohajirs e muito mais. Cada comunidade acrescentando sua língua, culinária e ritmo. Não se trata de harmonia no sentido tradicional. É coexistência através do movimento. Todos seguem em frente porque parar não é uma opção. A cena culinária da cidade captura seu espírito melhor do que qualquer horizonte. Em uma rua, você encontra bun kebabs crepitando em grelhas de rua. Na seguinte, panelas de biryani do tamanho de banheiras, perfumadas com açafrão e pimenta. À meia-noite, os chaidabas brilham como faróis, homens conversando sobre política em torno de xícaras lascadas, poetas rabiscando versos em guardanapos, caminhoneiros descansando entre viagens. O sabor de Karachi não é refinado, é cru, urgente, inesquecível. Nos últimos anos, a cidade redescobriu seu pulso artístico. A Bienal de Karachi transforma espaços públicos em galerias a céu aberto, onde murais e instalações falam de resiliência, identidade e caos transformado em cor. A música floresce novamente, desde bandas indie underground até noites de fusão sufi em armazéns convertidos. Estúdios de cinema e criadores digitais preenchem o vácuo criativo antes perdido devido à instabilidade. Ainda assim, Karachi não esconde suas cicatrizes. O trânsito, o barulho, o calor, os ocasionais cortes de energia, tudo isso faz parte do seu cotidiano. Os moradores brincam que viver aqui te dá reflexos de Karachi. A capacidade de atravessar uma rua, pechinchar em um mercado e desviar de um rickshaw. Tudo em um movimento fluido. É uma cidade que ensina a adaptabilidade e a recompensa. O porto de Karachi continua sendo a espinha dorsal do comércio do país, responsável por grande parte das importações e exportações do Paquistão. Logo além, o antigo bairro de pescadores de Kimari conta outra história. Barcos de madeira, o cheiro de sal no ar e homens que trabalham as mesmas marés há gerações. Essa é Karachi. Em resumo, arranha-céus ao longe, ancorados em um mar de tradição. Mas talvez o maior monumento de Karachi não seja feito de mármore ou aço, e sim o espírito do seu povo. Não importa quantas vezes a cidade seja testada, ela sempre encontra um jeito de recomeçar, reconstruir e se reinventar. Depois de enchentes, depois de conflitos políticos, depois de tudo, Karachi ainda acorda na manhã seguinte com o chá fervendo e os ônibus buzinando. Não é uma cidade que convida à calma, ela exige envolvimento.
Visitar Karachi é ser arrebatado, deixar-se envolver pelo seu ruído e energia até começar a compreender a sua lógica. O caos é a sua coreografia, a desordem, o seu propósito. Ao cair da noite, o horizonte cintila, luzes de escritórios, barracas de comida, letreiros de neon refletidos no mar Arábico. Em algum lugar, um poeta lê em urdu. Em outro, uma banda ensaia para um show no terraço, porque Karachi não descansa. Ela cria, consome, colide e conecta. Incessantemente amar nem sempre é fácil, mas quando você ama, nunca mais para. Estendendo-se pela costa acidentada do Baluchistão, o Parque Nacional de Hingol é a maior área protegida do Paquistão, uma paisagem onde a pedra parece viva e o silêncio carrega seu próprio eco. Abrangendo quase 6.000 quilômetros quadrados entre as montanhas Makran e o Mar Arábico, Hingol é mais do que uma região selvagem. É um ponto de encontro vivo entre a natureza e a fé, a terra e o mito. A primeira impressão é geológica, um mundo esculpido pelo vento e pelo tempo. Aqui, cânions serpenteiam como antigos corredores, e pináculos rochosos erguem-se repentinamente do deserto, brilhando em tons dourados sob o sol. Entre essas formações, duas se tornaram ícones. A Princesa da Esperança, uma coluna de pedra esbelta e majestosa que parece esculpida por mãos humanas. E a Esfinge do Baluchistão, cujo rosto erodido e base larga conferem-lhe uma semelhança impressionante com sua contraparte egípcia. Moldadas pela erosão ou pelo destino, ambas parecem vigiar a vasta imensidão, sentinelas silenciosas do tempo profundo. Hingol também é um refúgio para simciar a vida datada aos extremos. Antílopes, íbex e chincaras percorrem as cristas. Lagartos monitores tomam sol nas rochas. Aves migratórias encontram repouso no rio Hingol, que corta o coração do parque antes de desaguar no mar. Suas águas, margeadas por tamariscos e arbustos de sal, sustentam bolsões de verde em meio aos tons marrons do deserto. Frágeis veios de vida em um terreno árido. Mas a identidade de Hingol não se resume apenas à sua natureza. Durante séculos, foi um dos mais importantes locais de peregrinação hindu do sul da Ásia. No coração do parque encontra-se o templo Hinglaj Mata, também conhecido como Nani Mandir, dedicado à deusa Hinglaj, uma forma de Durga. A cada primavera, milhares de peregrinos do Paquistão e da Índia viajam até lá, muitos a pé, enfrentando longos dias pelo deserto, para oferecer orações em uma caverna pintada com vermelhão. É um dos poucos lugares no país onde as religiões coexistem pacificamente. Pescadores muçulmanos, devotos hindus e tribos baluches compartilham a mesma terra, unidos pelo respeito mútuo por sua sacralidade. Durante a peregrinação anual, as comunidades locais oferecem comida, água e abrigo, um raro exemplo de hospitalidade onde a crença transcende fronteiras. As lendas acrescentam seu próprio toque especial. Disse que quando as lágrimas da deusa caíram sobre esta terra, transformaram-se em pilares de sal, ainda visíveis nos penhascos circundantes. Outros acreditam que o próprio rio Hingol carrega suas bênçãos e seu temperamento, inundando apenas quando a deusa se enfurece. Seja qual for a crença, é inegável que a paisagem parece ter sido tocada por algo mais antigo que qualquer império.
Mas esse equilíbrio entre espírito e pedra é delicado. As mudanças climáticas, o turismo desregulado e a erosão costeira ameaçam os frágeis ecossistemas que sustentam o parque. Grupos de conservação e autoridades locais agora trabalham juntos para gerenciar o acesso dos visitantes e proteger os habitats da vida selvagem. Projetos de ecoturismo em pequena escala, muitas vezes liderados por guias baluches, ajudam a gerar renda para as aldeias próximas, ao mesmo tempo que educam os viajantes sobre a importância da preservação. Para muitos visitantes, a própria viagem é tão impressionante quanto o destino. A rodovia costeira de Makran, uma das estradas mais belas do Paquistão, serpenteia pelo parque, um percurso surreal entre o mar e o deserto. De um lado, penhascos despencam em águas turquesas. Do outro, ondas rochosas se estendem infinitamente para o interior. É um lembrete de quão selvagem e vasta esta região ainda permanece. Uma paisagem ainda intocada. Pare em qualquer ponto da estrada e o silêncio será absoluto. Sem prédios, sem multidões, apenas o som do vento esculpindo histórias na pedra. Nesse silêncio, Ringgold parece menos um parque nacional e mais uma catedral natural, onde a geologia e a divindade se encontram. Para os viajantes, é um lugar que inspira humildade e renovação na mesma medida. Você vem pelas formações rochosas, pela história, pelos mitos, mas o que fica é a sensação de pequenez diante de um céu que parece incrivelmente vasto. Porque em Ringgold, cada rocha tem um rosto, cada sombra conta uma história. E cada viajante parte com o mesmo pensamento. Este não é apenas um lugar para ver, mas um lugar para sentir. Poucas cidades no sul da Ásia carregam o peso do tempo como Multan, um lugar onde história, fé e arte convergem em tons de azul e dourado. Muitas vezes chamada de Cidade dos Santos, Multan está no coração do sul do Punjab, há mais de 2 milênios, seu horizonte coroado não por arranha-céus, mas por cúpulas e minaretes que cintilam sob o sol do deserto. Muito antes de se tornar uma capital espiritual, Multan foi uma encruzilhada de impérios, desde a civilização do Vale do Indo até os Mughals e os Sikhs. Mas não foram os governantes que deixaram a marca mais profunda aqui, e sim os santos. Suas palavras, música e ensinamentos transformaram esta cidade em um dos grandes centros do sufismo no mundo islâmico. O mais proeminente deles é o santuário de Shah Rukn-e-Alam, que se ergue imponente sobre a cidade antiga como uma coroa de devoção. Construído no século XIV, seus azulejos turquesa e brancos, a madeira entalhada e os padrões geométricos em tijolo são obras-primas da arquitetura islâmica primitiva no subcontinente. A estrutura parece respirar, silenciosa e poderosa, em equilíbrio entre o céu e a terra. Diariamente, peregrinos se reúnem em seus portões. Homens, mulheres, crianças, viajantes de longe, todos em busca de bênçãos, paz ou simplesmente um momento de conexão. Nas proximidades, ergue-se o santuário de Bahauddin Zakaria, fundador da ordem Suhrawardiya, no sul da Ásia. Seus ensinamentos enfatizavam a tolerância, a compaixão e a unidade de toda a humanidade, ideias que continuam a moldar a alma da cidade. Dentro do santuário, o ar está impregnado com pétalas de rosa,
incenso e o ritmo do Qawwali, canções devocionais que unem fé e sentimento. Os versos sobem e descem como ondas, ecoando pelos pátios onde velas tremeluzem contra paredes de azulejos azuis. Em Multan, a espiritualidade não se limita a rituais. Ela faz parte do cotidiano. A tradição do langar, a refeição comunitária oferecida gratuitamente a todos, independentemente de origem, ainda prospera. É uma prática que reflete a essência do sufismo: serviço e humildade. Ao pôr do sol, quando o chamado, a oração, se mistura ao som dos tambores e ao aroma das lentilhas temperadas, a cidade parece suspensa entre o físico e o divino. Os artesãos de Multan há muito refletem essa devoção em seu trabalho. Os famosos azulejos azuis da cidade, ou Kashi, Kari, é ao mesmo tempo arte e oferenda. Cada peça é moldada à mão, esmaltada e queimada em fornos a lenha, um processo transmitido de geração em geração. O resultado é uma paleta de azuis e brancos que parece capturar o próprio céu. Esses azulejos adornam mesquitas, túmulos e muros, transformando a pedra em cores vivas. Para além da sua identidade espiritual e artística, Multan é um lugar de contrastes. Os movimentados bazares transbordam de candeeiros de cobre, xales bordados e o aroma das mangas, o orgulho dourado da região. O calor pode ser implacável, ultrapassando os 40 graus Celsius no verão, mas a vida continua sem pressa. As pessoas param para saborear um lasse doce ou um suco de cana gelado, trocando cumprimentos que soam como bênçãos. Para os visitantes, a experiência em Multan não se resume apenas a ver, mas a sentir. Caminha-se descalço sobre pisos de mármore frio. Ouve-se poesia secular cantada em pátios abertos e percebe-se que a própria cidade sussurra algo atemporal. Que a paz não é a ausência de luta, mas a presença da fé. E num país tão diverso e dinâmico como o Paquistão, Multan permanece uma âncora espiritual, um lembrete de que a identidade não se constrói por muros ou política, mas por corações que continuam a acreditar no amor e na coexistência. Ao cair da noite, os santuários brilham com uma luz suave, suas cúpulas refletindo a lua. Em algum lugar, um caual começa a cantar novamente, sua voz se elevando com uma devoção que dispensa tradução. Naquele momento, Multan é exatamente o que sempre foi, uma cidade onde a alma humana encontra seu eco. Se o Paquistão tem um coração, é Lahore, uma cidade que nunca para de se mover, cantar ou recordar. Conhecida há séculos como a capital cultural do subcontinente, Lahore é onde a história, o orgulho e a vida cotidiana se misturam em algo muito maior do que a soma de seus monumentos. A história da cidade remonta a mais de 1000 anos. Dos imperadores mogóis aos colonizadores britânicos, cada dinastia deixou sua marca. E em nenhum lugar esse legado é mais visível do que no Forte de Lahore e na Mesquita Badshahi. Erguendo-se frente a frente, formam um dos mais grandiosos conjuntos arquitetônicos da Ásia. O forte, com seus portões esculpidos e pavilhões espelhados, foi outrora a sede do poder Mughal, o local de onde os imperadores contemplavam as terras que governavam. O Shish Mahal, ou Palácio dos Espelhos, ainda reluz com fragmentos de vidro colorido
que captam até a mais tênue luz. Ao sair de seus portões, o vasto pátio da mesquita Badshahi se revela, com sua pedra arenosa vermelha, cúpulas de mármore e uma simetria que parece acalmar tudo ao seu redor. Construída pelo imperador Aurangzeb em 1673, ela permanece uma das maiores mesquitas do mundo, com capacidade para mais de 50 mil fiéis. O Bazar Anarkali, considerado um dos mercados mais antigos da Ásia, transborda cor e barulho, joias, bordados, comidas de rua, o aroma do chá de cardamomo e samosas fritando. Ao anoitecer, a rua gastronômica de Gawalmandi toma conta dos sentidos da cidade. As barracas se iluminam sob fileiras de lâmpadas, e o ar se enche com o aroma de kebabs, halwa e naan, recém-assado. Os moradores comem ao ar livre o ano todo, e suas risadas se misturam ao crepitar das grelhas. A comida de Lahore não é apenas famosa, é uma identidade. De cafés da manhã com Halem e Nihari a lasse servido em xícaras de barro, cada refeição parece uma celebração. Afastando-se dos bairros antigos, o lado moderno de Lahore se revela, com bulevares repletos de cafés, galerias de arte e livrarias. O Festival Literário de Lahore atrai pensadores e escritores do mundo todo, enquanto os passeios históricos pela cidade velha dão vida ao passado de uma forma que nenhum livro didático consegue. O contraste é impressionante. Uma cidade com alma antiga, mas espírito jovem. Espaços verdes como os Jardins Shalimar, outra obra-prima mogol, lembram aos visitantes que a beleza sempre fez parte do DNA de Lahore. Construídos sob o reinado de Shah Jahan, no século XVII, os jardins foram projetados em torno do som da água, com 400 fontes que outrora simbolizavam o paraíso na terra. Ainda hoje, sua simetria e tranquilidade oferecem uma rara pausa no movimento constante da cidade. O papel de Lahore na história moderna do Paquistão é igualmente profundo. No Minar-e-Pakistan, no Parque Iqbal, um monumento solitário marca o local onde a Resolução do Paquistão foi aprovada em 1940, o primeiro apelo formal por uma pátria separada. Ao se depararem com seus arcos imponentes, os visitantes frequentemente descrevem uma admiração silenciosa, percebendo como as palavras escritas ali moldaram o destino de uma nação. O povo de Lahore tem um ditado: Lahore, Lahore, Lahore é Lahore. Ao cair da noite, luzes cintilam sobre as antigas muralhas mogóis. Música ecoa dos cafés nos terraços e o murmúrio de conversas preenche o ar. Lahore não dorme, simplesmente muda de ritmo. Uma cidade que se lembra, celebra e sonha, tudo ao mesmo tempo. Se você quer entender o Paquistão, comece por Lahore, porque Lahore é o coração pulsante do país. Na extremidade norte do Paquistão, onde as planícies se elevam suavemente em direção a colinas arborizadas, encontra-se Islamabad,
uma capital diferente de qualquer outra no sul da Ásia construída, na década de 1960 como símbolo de um Paquistão moderno e voltado para o futuro. A cidade se ergue entre o Planalto de Potohar e as colinas de Margala, com suas avenidas limpas e cinturões verdes, emoldurados por uma paisagem de árvores em vez de arranha-céus. A Mesquita Faisal de Islamabad, projetada pelo arquiteto turco Vedat Dalokay, define sua identidade visual, uma releitura moderna de uma tenda beduína com torres de mármore branco que se elevam em direção às colinas. À noite, a estrutura brilha suavemente, visível de quase todos os cantos da cidade, e sua quietude combina com o ritmo tranquilo da vida ao seu redor. Ao contrário do ritmo frenético de Karachi ou da exuberância de Lahore, Islamabad se move em um ritmo diferente, deliberado, equilibrado e reflexivo. Prédios governamentais e enclaves diplomáticos ficam ao lado de parques e lagos ajardinados, criando uma rara harmonia entre o planejamento urbano e a beleza natural. Para além da cidade, o Parque Nacional das Colinas de Margala oferece uma rede de trilhas para caminhadas que sobem por frescas florestas de pinheiros, com vista para o vale abaixo. As trilhas 3 e 5 são as favoritas dos moradores locais, terminando em vistas panorâmicas, onde águias planam no céu e a capital se estende aos pés. Para os observadores de aves, as colinas abrigam perdizes, lavandeiras e até mesmo o ocasional leopardo avistado no interior da floresta. Lá embaixo, Daman-e-Ko e Pir Sohawa são mirantes populares onde os moradores se reúnem para assistir ao pôr do sol pintar a cidade de dourado. O Lago Hawal, um reservatório artificial, oferece outro refúgio tranquilo. Famílias fazem piqueniques em suas margens, e o ar vibra com o som de orações e risos. Islamabad é também o coração cultural e intelectual do Paquistão. O Museu Lok Virsa preserva tradições folclóricas de todos os cantos do país, como os ajraks, sindhis, os bordados balochis e as joias pashtuns, um microcosmo do mosaico cultural paquistanês. Galerias de arte como a PNCA e a Tanzara exibem a crescente energia criativa do país. Enquanto os cafés e livrarias da cidade são palco de debates que misturam política e poesia. Embora jovem em comparação com Lahore ou Multan, Islamabad transmite uma confiança serena. Representa aquilo que o Paquistão aspira a ser: organizado, verde e voltado para o futuro. Mas ainda enraizado em suas paisagens e tradições. A melhor época para visitar é entre outubro e abril, quando o ar está fresco e as montanhas Margala estão exuberantes. A jornada pelo Paquistão termina onde realmente começa: em movimento. Dos rios turquesa de Hunza aos bazares empoeirados de Karachi, dos fortes ecoantes do deserto aos picos que tocam as nuvens, esta terra não é uma única história, mas 1000 que se desdobram simultaneamente. No norte, pastores guiam seus rebanhos sob a sombra de gigantes como Rakaposhi, Nanga Parbat e K2. Enquanto as flores de Damasco tingem os vales de rosa a cada primavera.
No sul, os ventos esculpem padrões nas areias de Cholistan, onde muralhas de fortalezas ainda sussurram sobre reinos esquecidos. Entre eles, fluem as grandes artérias da vida. O rio Indo e seus afluentes, entrelaçando agricultores, pescadores e poetas que chamam suas margens de lar. O Paquistão é ao mesmo tempo antigo e jovem. Uma civilização que renasce a cada amanhecer, a cada viajante, a cada história recontada. Suas paisagens inspiram admiração, mas seu povo inspira senso de pertencimento. Mas, o que você acha? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.